E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem, de verdade. Se tem um tema que é extremamente importante para nossa vida como cristão, que quer amadurecer na sua fé, amadurecer o seu caráter como cristão e a cada vez conhecer mais o seu Senhor, é ter uma vida de devocional. Sabe, devocional vem de devoção. Devoção é você se dedicar a algo através de um voto. É você ter um compromisso com algo que você faz de forma constante, todos os dias. Sabe, o devocional é muito mais do que as canções, as leituras, as orações de um momento que emana, mas é o estilo de vida que eu levo ao longo da semana. O devocional é uma necessidade, algo que eu necessito para mim começar a crescer a minha fé, me tornar um varão de estatura perfeita. Quando a Bíblia fala, sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai, a palavra perfeição vem de maturidade, ela espera que eu atinja essa maturidade nele. Eu não vou conseguir viver uma vida mais profunda, mais madura no Senhor se eu não tiver uma vida em que eu tenho meu devocional todos os dias, sabe? Uma vida em que eu paro pra mim realmente ter essa intimidade, conhecer o Senhor. E antes de eu falar sobre como fazer um devocional, eu quero te falar sobre a importância de você ter essa vida. Em Mateus capítulo 4, no versículo 4, quando Jesus ele responde a Satanás, dizendo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Jesus estava usando a Bíblia. Ele estava citando Deuteronômios capítulo 8, versículo 3. Só que naquele contexto ele vai dizer que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Interessante o contexto, ele deixa bem claro acerca daquilo que ele estava falando, que era um maná, que era um alimento que vinha do céu de uma maneira milagrosa. E através do maná eles tinham essa provisão, essa sustentação do Senhor. Eles não morrer de fome, da mesma forma que o maná alimentava o corpo, a palavra do Senhor, ela alimenta a nossa. Por isso que é muito importante de eu ter esse momento do meu dia em que eu paro para mim meditar. Mais do que ler, é para mim meditar, é para mim parar, é para mim ter aquele momento em que eu vou começar a ler de uma forma mais profunda, porque a Bíblia ela não é só extensa, ela é profunda também. Existe muita profundidade nela e eu quero descobrir isso. Porque em Atos 17, no versículo 26 e 27, vai dizer que nós fomos criados com um propósito muito bem estabelecido, que é buscar ao Senhor, ou seja, é ter essa intimidade com Ele. O princípio do jardim não se quebrou por causa do pecado, ele se manteve. E a graça é que esse retorno para essa intimidade com o Senhor. No jardim do Éden, que o homem perdeu não foi o conhecimento, não foi as riquezas, não foi... O que o homem perdeu ali foi a Deus, essa intimidade com ele, porque todos os dias, na viração do dia, o Senhor ia estar com o homem. E isso é muito interessante, porque a Bíblia vai dizer que Satanás, ele oferece para Eva aquilo que ela já tinha. Ele fala assim, ó, se você comer desse fruto, você vai ser como Deus. Para pensar nisso. Ele estava oferecendo algo para ela que ela já possuía. Você vai ser como Deus, mas Eva não foi feita a imagem e semelhança de Deus. Ela já era como Deus. E o problema disso é que ela não tinha uma identidade talvez bem estabelecida acerca de quem ela era. E muitas vezes nós somos roubados na nossa vida porque a gente não consegue entender quem nós somos. A gente não consegue compreender a nossa identidade. E a gente não entende a nossa identidade porque a gente não tem um tempo com o autor da nossa identidade, que é Jesus. A gente não tem um tempo com ele, a gente não para orar, a gente não para ler a Bíblia, a gente não para fazer nada disso. E ele está desesperado para ter um momento comigo e com você. É muito interessante porque lá em Salmos, capítulo 1, eu vou ler para vocês aqui, vai dizer assim, ó, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e nela ele medita de dia e de noite. Que o nosso prazer esteja nisso, em conhecer o Senhor, em conhecer a palavra dele, de estar com ele, nosso coração ser aquecido por isso. Aí ele continua, e ele é como uma árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhas não murcham, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Tudo o que você fizer, quando você ser esse homem que tem o prazer na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite, quando você tem essa vida de intimidade com ele, tudo o que você fizer será bem sucedido, porque não vai ser mais as suas empreitadas, não vai ser mais você fazendo aquilo que você quer, mas você vai estar sendo guiado, você vai começar a fazer aquilo que o Senhor quer, os sonhos dele. E quando a gente faz aquilo que ele quer, o resultado sempre é positivo. Mas sabe qual é o problema? Tiago já nos adverte sobre isso. Lá em Tiago capítulo 4, versículo 3 vai dizer, vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem de uma maneira má, vocês pedem pro prazer de vocês. Eu não quero pedir pro meu prazer, eu não quero viver mais para as minhas vontades, eu quero viver pela vontade daquele que me chamou e me escolheu desde antes da fundação do mundo com um propósito para minha vida. Amém? E se eu não tiver essa vida em que eu paro para estudar a Bíblia, que eu não paro para orar, eu vou ser facilmente enganado.
Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 4, ali no versículo 1, sobre ensinos de demônios, falsos profetas que começaram a ensinar e perverter a muitos para esse ensino que ele chama de demônio. Olha que isso é muito forte, cara. E lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 13, ele vai dizer também sobre isso, sobre falsos mestres, falsos profetas que introduzem heresias de uma maneira secreta no meio do povo de Deus. Então não vem como algo muito grande, não vem como algo muito alarmante, vem de pouquinho. A gente começa a perceber muitas vezes na fala de pregadores, na fala de ministros, na fala de muitos mestres, pequenas heresias embutidas ali. Se eu não tenho essa vida de passar tempo com a palavra, eu não vou perceber. Daqui a pouco eu estou sendo alimentado por doutrinas de demônio e não consigo compreender isso porque eu não tenho um tempo com a palavra. Eu não conheço aquilo que Jesus falou acerca de mim, acerca do reino dele e acerca de quem ele era e daquilo que ele iria fazer. Eu preciso ler isso aqui pra você. Lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 6, Paulo diz algo que é muito forte pra mim. Ó, admira-me que vocês estejam passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para um outro evangelho, ou seja, eles foram chamados para a graça do Senhor e começaram a ir para um outro evangelho, a qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Aí ele vai continuar dizendo, mesmo que venha um anjo do céu e pregue um outro evangelho, que esse anjo seja anátema, que seja maldito. Mas interessante que a palavra ali perverter, quando ele fala perverter o evangelho, a palavra perverter vem de metastrefo. E metastrefo significa basicamente mudar, virar, transformar algo em caráter oposto. Sabe lá em Atos capítulo 2, quando Pedro tá pregando esse sermão maravilhoso dele, que ganha mais de 3.000 almas, e ali no dia de Pentecostes, que o Espírito Santo desce, meu Deus do céu, é tremendo. Mas é interessante quando ele chega ali na parte que começa a citar a profecia de Joel, no versículo 20 ele vai dizer que o sol se transformou em trevas. E essa palavra converter é a mesma, metastrefos. Significa mudar, porque o sol é uma estrela, tem um brilho muito forte, e ia se transformar em trevas, ou seja, ia apagar o brilho dela. Ela iria mudar um caráter dela, que é de um brilho forte, para trevas. Então comece a querer ter esse devocional, para você conhecer a palavra do Senhor. Sabe, lá em Salmos também 25:12, vai dizer que o homem que teme ao Senhor, ele vai lhe mostrar o caminho que deve escolher. O Senhor vai te colocar opções na sua frente. É como eu sempre digo, no Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, eis que tomo como testemunho os céus e a terra que hoje tenho lhe proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida para que viva você e a sua geração. Sabe o que Deus está fazendo aqui nesse versículo? Ele está te dando uma questão de múltipla escolha. Ó, você tem a opção A e a opção B. É uma prova. Mas ele pega e cochicha. Escolhe a letra A. A resposta certa é a letra A. Ao homem que teme o Senhor, ele vai mostrar em qual caminho ele deve escolher. O salmista vai dizer no Salmo 32:8, eu vou te ensinar, eu vou te instruir o caminho que deve escolher, e sobre as minhas vistas eu vou te dar conselhos, eu vou te guiar, eu vou te orientar. É sobre as minhas vistas. Ele continua dizendo no versículo 9, não seja como o cavalo ou a mula que são teimosos, que se não for por um freio, um cabresto, sabe, prendendo, puxando de um lado para o outro, ele não obedece. O Senhor não quer te guiar pelo grito, mas ele quer te guiar pela voz dele, pelo sussurro, como essa brisa suave. Ele não quer te guiar pela força, mas pela intimidade. Sabe, na leitura da Bíblia, eu aprendo sobre Deus, mas na oração eu conheço a Deus. A Bíblia fala de Jesus, mas na oração eu falo com Jesus. Gaste tempo, sim, gaste muito tempo estudando a palavra do Senhor, mas gaste tempo também em oração. Gaste tempo nesse devocional. Eu já vou chegar em como fazer o devocional, mas eu preciso construir essa base com você. Porque Deus, ele quer revelar segredos pra você. Deus, ele quer ter intimidade com você. E a intimidade, ela é fruto de constância. A constância em um relacionamento gera intimidade. A primeira coisa que eu tive quando conheci a minha esposa, Luana, não foi intimidade. Foi um encontro. Eu conheci ela. E pelo fato de eu conhecer ela, isso ao tempo foi gerando um relacionamento. Eu comecei a falar do meu coração pra ela. Ela começou a falar dos sonhos dela pra mim. A gente foi se relacionando. E com o tempo gerou a intimidade. Não leia a Bíblia para tirar coisas dela, mas leia para que ela tire coisas de você. Muitas vezes a gente não consegue fugir do pecado, a gente não consegue fugir de tudo isso e viver uma vida de santidade, porque a gente não tem uma vida que a gente para ter uma intimidade com o Senhor e conhecer os sonhos dele que ele tem para minha vida e conhecer quem ele realmente é, o caráter dele que é imutável. O caráter do Senhor, ele é imutável, ele não muda. O plano, o propósito, o sonho que ele escreveu para sua vida continua da mesma
mesma forma, mas eu não consigo acessar, eu não consigo conhecer isso, porque eu não tenho coragem de entrar nesse santo dos santos, na presença dele e perguntar, Senhor, o que o Senhor realmente quer de mim? Sabe, o Espírito Santo, ele tem saudade de você. Tiago 4,5 vai dizer isso, que ele sente ciúmes da gente, o Espírito Santo, ele quer ter tempo com você. Sabe, é muito bom a gente estar ali, nosso dia, a gente pega e lê um versículo ali, a gente tá no ônibus talvez, a gente tá na fila de um banco, a gente bota um fone, escuta uma música, ou no carro a gente ora. Tudo isso é importante, tudo isso é válido, mas tenha um tempo em que você pare para estar com o Senhor. Eu trabalho home office, a minha esposa trabalha home office também. A gente passa basicamente o dia todo junto. E teve um dia que ela chegou pra mim e falou assim, amor, eu preciso ter mais tempo contigo, a gente não tem tempo junto. Eu, na minha cabeça, como assim? A gente trabalha junto, a gente passa o dia todo junto, como a gente não tem um tempo junto? Porque embora eu estava com ela, eu não dava atenção, eu não me concentrava nela. O Senhor, ele está comigo todos os dias da minha vida, mas o que ele quer muitas vezes é que eu dê atenção para ele, que eu tenha prioridade, que eu pare tudo que eu estou fazendo e fale, Senhor, esse momento é seu, eu consagro esse momento para ti. Lá em Jó 42:5, ele vai dizer, eu conheci o Senhor somente de ouvir falar, mas agora eu realmente conheço quem você é, eu contemplo quem você é, eu vejo, eu só posso ver alguém que está perto, alguém que está próximo de mim. Às vezes eu pego e olho a história dos grandes homens de Deus, esses vultos assim do cristianismo, sabe, esses caras que marcaram o seu tempo, como Savonarola, John Wesley, John Bunyan, Lutero, Jonathan Edwards, George Whitefield, George Miller, Spurgeon, Hudson Taylor, Jesus. Sabe o que todos esses homens tinham em comum? Eles tinham uma vida de oração, eles tinham uma vida de meditação na palavra. Pega, por exemplo, os evangelhos, vai ver Jesus várias vezes, ele se retira da multidão, ele se retira de todos que estavam na sua volta para ter um tempo com o pai dele para orar. Às vezes o próximo Charles Spurgeon tá virando a noite, vendo vídeo no celular. Talvez o próximo Martinho Lutero, o próximo reformador, o próximo avivalista do seu tempo tá gastando todo o seu dia jogando. Não há problema nisso, sabe? Eu não tô querendo aqui ser legalista, nada do tipo, mas às vezes eu tenho a coragem, sabe, de dizer que, Senhor, eu não tive tempo para estar contigo, eu não tive tempo, assim, minha vida é corrida, sabe, eu tenho várias coisas, mas eu já acabei quantas séries de assistir, eu já maratonei quantas e o Espírito Santo, ele tem saudade, ele tem ciúmes de você priorizar, você ter outros ídolos no seu coração. Enquanto na verdade não era para ter nada, na verdade. Era para ele ser o seu Senhor. Sabe como fazer um devocional? Eu vou te dizer, para tudo que você está fazendo e tenha prioridade naquele tempo. Ora, leia a Bíblia, jejum. Se eu vou orar primeiro, eu vou ler a Bíblia depois, eu vou escutar um louvor, eu vou adorar, eu vou... A ordem dos fatores não altera o produto. Pegue uma Bíblia, leva papel, caneta, anota o que você está escrevendo, anota aquilo que Deus falar contigo, anota suas dúvidas, aquilo que você não entender e pergunta para quem sabe, pergunta para quem aprendeu, pergunta para quem tem mais experiência que você. Feio não é ter dúvida, feio é você guardar uma dúvida. Não importa se você vai começar orando, se você vai começar lendo, se você vai começar escutando um louvor, se você vai começar... Não importa, o que importa é você parar um tempo com o Senhor. E dentro disso, eu não quero criar regra aqui, te dar uma receita de bolo. Você chegou até o final para me dizer isso para você. Descubra como ter um tempo com o Senhor. Às vezes a sua intimidade não é a mesma intimidade que eu tenho com Ele. Mas sem uma vida de oração, sem uma vida de leitura na palavra, eu não vou conseguir construir um nível mais profundo no Senhor. Como fazer um devocional, então? Pare tudo que você está fazendo e esteja com o Senhor. Porque esse é o maior chamado da sua vida. Para que você não conte apenas de um Deus que você escutou, mas de um Deus que você conheceu. Que Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça, por favor, de se inscrever nesse canal, de curtir aí embaixo, de comentar, de compartilhar com seus amigos. Isso é muito importante, isso ajuda bastante a gente aqui. E talvez depois desse vídeo aqui, você desliga seu celular, seu notebook, seu iPad, enfim, para tudo. E vai ter um devocional, vai ter um tempo com o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Valeu!